Queridos irmãos, queridas irmãs, então, da Transfiguração, capítulo 7º, ainda nos continuando aqui, né, na questão 123. Então, no vídeo 433, né, 433, então, Kardec, mesmo assim, depois de esmiuçar bastante esse assunto aqui, nos esclarecendo, assim, com muita clareza, com muita perfeição, porque eu garanto que você conseguiu entender, né? Porque é mais fácil que o esmiuçamento aqui, não tem como, né? Você conseguiu entender que essa mocinha dotada da faculdade da transfiguração, que a transfiguração é nada mais, nada menos do que uma faculdade mediúnica. É uma faculdade mediúnica, né? E que ela mesmo, por si só, ela não consegue, assim, assumir a forma de outros de outros seres. Ela não consegue. Porque outros seres significam outras personalidades. Então não há possibilidade de um ser assumir outra personalidade. Seria a mesma coisa, como só para simplificar. É possível que o meu eu saia do meu corpo, se desliga do meu corpo, e outro espírito venha e se liga no lugar do meu corpo e assuma o meu corpo. Por exemplo, vamos pensar assim, só para você entender uma coisa. Eu desencarno essa noite, né? Mas assim que eu desencarno, o nosso irmão Marcílio vem e assume o meu corpo. E ele passa a viver e a se comportar, suas atitudes, a sua moral, o seu intelecto, a sua inteligência, tudo de acordo com o que ele é. Só que usando o meu corpo. Aí você chega até a mim e fala para mim assim, você não está sabendo, você fala para mim assim, ô Luiz, mas você está tão estranho, mas quem te disse que eu sou o Luiz? Eu sou o Marcílio Colombaroli. Assim que ele deixou o corpo físico dele, eu assumi o corpo dele para mim. Vamos usar aquele termo assim, só para... Eu me liguei ao corpo dele, eu entrei no corpo dele, ele saiu como espírito, ele foi expulso do corpo físico, e eu, para não recorrer à reencarnação, eu aproveitei já o corpo dele e me liguei ao corpo dele. Isso não pode. Isso é inexistente. Entendeu? É a mesma coisa da mocinha. Ela não pode assumir ela não pode se transfigurar em alguém e se comportar como aquele alguém
intelectualmente, moralmente, né? Ela não pode mudar a tonalidade de voz, né? E muitas outras coisas. Ela não pode assumir a identidade do outro. Ela não pode. Mas ela, como na condição de médium de transfiguração, né? Já é possível que o espírito, através da transfiguração dela, tendo ela essa capacidade, fornecendo todos esses fluidos, conhecedora dessa manipulação dessas energias e desses fluidos, o espírito também que se manifesta fornecendo todos esses fluidos, é possível que durante aquele momento ali, meio que como aqui numa bruma, né, reveste todo aquele corpo, e é óbvio que o eu dela permite aquele acontecimento, porque se ele não permite também não é possível essa transfiguração. Então, devido ao dom mediúnico dela de transfiguração, é que isso é possível. Então, nós assim procuramos explicar um pouquinho mais para que as pessoas assim não se percam, né? Então, mas mesmo assim, Kardec, ele muito, né, terrível, esta parece ser a verdadeira causa. Esta parece. Não tem lá muita certeza, não, mas eu acho que parece sim. Causa do estranho fenômeno. E raro, mais raro. Cumpra-se diga da transfiguração. Agora você vê a sequência, como que Kardec é sábio. Quanto à diferença de peso, olha que interessante. Quanto à diferença de peso, né? Estatura, essas coisas todas, olha só. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira porque se explica com relação aos corpos inertes. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira porque se explica com relação aos corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou. Olha só para você ver como Kardec é sábio. O peso do corpo, né, orgânico, o corpo fisiológico, o peso do corpo fisiológico dela, né, não variou. O processo é o mesmo. Ó, vou voltar para você ver o tanto que é facinho isso aqui. Quanto à diferença de peso, porque você observa, ela tinha, vamos pela história assim, a mocinha tinha lá 60 quilos, coitadinha. Mas o irmão tinha 90, 95 quilos. Houve uma alteração ali de 30, né? 6, 7, 8, 9, 30, 35 quilos a mais. Mas essa alteração não ocorreu no
sistema orgânico da mocinha. Não ocorreu essa transformação no organismo fisiológico da mocinha, como, por exemplo, na estatura, né? Não foram os ossos dela e nem a musculatura que esticou, eu vou usar esse termo porque eu não entendo esses nomes da medicina, né? Não foi o corpo dela que cresceu, o corpo fisiológico dela que cresceu. E nem ficou mais baixo. Porque pode uma criança de 10 anos também se manifestar através da transfiguração, né? E dando a aparência, aparência. Porque o corpo da médium é revestido de energias, como se fosse um ectoplasma que desaparece ali, aquele corpo da médium, graças à vontade da médium, graças à vontade do espírito, graças às energias perispirituais de ambos. A chave está na evolução e está no perispírito de ambos. Por isso, isso tudo é possível. Então, olha só para você ver. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira porque se explica com relação aos corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou. O peso dela continua sendo o mesmo. A estatura continua sendo a mesma. Pois que não aumentou nele a quantidade de matéria. Olha só para você que coisa. Olha o que a evolução e o perispírito é capaz de nos proporcionar. Por isso que é muito importante estudar, é muito importante evoluir, né? Pois que não aumentou nele a quantidade de matéria. Olha só para você ver. Sofreu, né? Aquele corpo ali sofreu, porém, a influência de um agente exterior. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior. Quem é esse agente exterior? O espírito manifestante. Naquela médium dotado da faculdade da transfiguração. Agora, é uma médium ou não é? É lógico que é uma médium. É uma faculdade mediúnica, que até então ninguém sabia. Kardec, quem esmiuçou esse fato. Porque isso é fato. Passou-se por Kardec, é fato, né? Sofreu, porém, a influência de um agente exterior, o espírito. Então, se uma criança de 10 anos é preparado pelos mentores espirituais dela a deixar uma mensagem ali a aparecer aos seus pais, os mentores espirituais, ou mesmo aquele espírito daquela criança de 10 anos, se tiver evolução suficiente, manipula aqueles fluidos correspondentes necessários do perispírito e do espírito, juntamente com os fluidos perispíriticos da médium. E ali
né? Ele, como numa bruma, reveste, inunda o corpo daquela médium. Aí, como é o corpo de a estatura de uma criança, de 1 metro de altura, vamos pensar assim. A pessoa fala assim, mas não pode, né? Porque a médium tem 1,50 m. O menino espírito tem um metro. Não, gente, mas quando reveste, prevalece o revestimento. O revestimento é que prevalece. Aquele corpo orgânico, aquele corpo físico, aquele corpo fisiológico, né, da médium, ele envolvido por aquelas energias todas, ele desaparece aos olhos, veja bem, ele desaparece aos olhos das pessoas físicas para que aquele manifestante apareça a todos presente, não só através da visão, como também através da tangibilidade. Mas é um revestimento. É como se fosse aquele revestimento transporta aquele organismo para uma outra dimensão, mas quando aquelas energias esvaem daquele manifestante, desaparecendo aquela energia, aquele espírito ele retorna ao seu lugar, tomando consciência da situação, e também o corpo volta a um estado natural, como se nada tivesse acontecido. É por isso que muitas vezes essa mocinha teve a oportunidade de dizer que muitos fenômenos acontecia, às vezes assim até sem que ela percebesse, porque é um processo tão natural, mas é preciso a evolução, pois que não aumentou nele a quantidade de matéria, não aumenta. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior, que ele pode aumentar ou diminuir o peso relativo. Entendeu? O que aumenta e que diminui o peso relativo é o fato daquela personalidade assumir aquela transfiguração, desaparecendo no revestimento, como foi revestido, desaparece aquele corpo orgânico anterior aos olhos físicos, ele desaparece e o outro assume momentaneamente ali aquela aparência, através daquela transfiguração. Então, se ele realmente está usando a transfiguração e a faculdade mediúnica da médium, e se o processo é fato e é verídico,
É lógico que se ele tinha 90 quilos, ele vai se apresentar com o peso que ele tinha, com a estatura que ele tinha. O mais importante ali acaba nem sendo, nós temos que entender isso, o mais importante ali acaba nem sendo o peso da médio, a estatura da médio, e sim a permissão dela, a permissão do espírito, a quantidade de energia que ela fornece àquela manifestação e a quantidade de energia que aquele espírito também possui para aquela manifestação, porque tudo isso se deve ao perispírito e a evolução dela, espírito, porque caso contrário, espíritos primitivo, negativo, não ocorre esses tipos de manifestações, principalmente num caso tão raro quanto este de transfiguração, né? Nós temos visto tantas transfigurações por aí, mas não são lá transfigurações não, né? É homem se vestindo de mulher, mulher se vestindo de homem, mas é outro tipo de transfiguração que eu estou falando, né? Mas não é esse, não. Aqui é completamente diferente. Ou diminuir o peso relativo, conforme explicamos acima no número 78 e seguintes. Provável é, portanto, que se a transformação se produzir tomando a pessoa o aspecto de uma criança, o peso diminua proporcionalmente também, né? Porque não é só no aumentativo, é no diminutivo também. Da mesma forma como de 60 quilos pode ir para 90, de 60 pode vir para 40, pode vir para 30, 35 quilos, né? De 1,50 m pode vir para 1 m, porque não é a estatura, vou repetir mais uma vez, não é a estatura e não é nem o peso da médium, né? E sim a evolução da médium, o dom educado da transfiguração da médium, o conhecimento que aquele espírito tem sobre aquelas energias perispirituais. Porque encontra-se no perispírito todos os elementos correspondentes a todas as manifestações. Você sabe disso. Está no livro dos médiuns isso. Isso é da doutrina. Isso é de Kardec, isso não é nosso não. Né? Está no perispírito todos os elementos correspondentes a todas as manifestações. Todas. Nenhuma escapa. Nenhuma manifestação. Então, quanto mais evoluído, mais educado o médium, mais educado sua mediunidade, o médium se mostra. Quanto menos educado, menos, assim, quanto mais primitivo, né, mais inferior, menos educado sua mediunidade, sua faculdade mediúnica, né? Às vezes muitas pessoas falam assim, mas eu estou treinando assim a psicografia, está fazendo 1 ano já e eu não consigo desenvolver a psicografia.
Ah, mas eu estou frequentando o centro já faz um ano que eu não consigo receber nenhum espírito. Mas quem disse que é importante receber espírito, psicografia? Não, gente. Nós já dissemos aqui várias vezes. O primeiro dom que todos nós, trabalhadores cristãos, devemos nos preocupar em desenvolvê-los, em educá-los em nós, chama-se o dom do amor. Esqueça esse negócio de receber espírito. Esqueça esse negócio de falar com espírito. Você é um espírito reencarnado, que por vezes você, na condição de reencarnado, é uma alma. Eduque-se a si primeiro. Evangelize-se primeiramente. Se discipline primeiro. Há tantas coisas mais importantes nessa doutrina dos espíritos do que receber espírito, do que falar com espírito. E o pior é que tem muita gente que não entende isso. Acha que falar com espírito é importante. É mais importante. Não se preocupa com a educação de forma nenhuma. Quer falar com o espírito. Vamos continuar esse assunto no próximo vídeo.